Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a essa segunda-feira de Câmera 13, 2 de janeiro de 2017. É claro que a gente já começa o programa de hoje, início de ano, primeiro pedindo a Deus que possa proteger, que possa guardar e que possa abençoar você e toda a sua família. Olha, quando a gente deixa um ano para trás, a gente precisa deixar com eles tudo aquilo que a gente não teve a coragem de enfrentar. Mas a gente tem que entrar o novo ano tomando decisões importantes. Lembrando que não é só dizer, nossa, eu espero que o ano seja de paz, mas aí você não faz nada para construir a paz. Aí você espera que o ano seja de tranquilidade, de prosperidade, mas aí você acaba não indo em busca dessa prosperidade e desse novo olhar para o mundo que nós vivemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque não basta a gente querer. É preciso querer, mas é preciso também lutar para que as coisas possam acontecer. E o que nós desejamos aqui na Band, aqui no Câmera 13, para você, nesse início de ano, é que os seus desejos, eles possam ser mais longos do que somente o querer. Que possa esse desejo ser acompanhado da vontade de fazer, para que as coisas possam verdadeiramente acontecer na sua vida e acontecer na vida da sua família. A gente terminou um ano que foi um ano difícil, o ano de 2016, anos de desemprego, quase 13 milhões de pessoas desempregadas, um ano de muita violência. E a gente não pode permitir que o ano de 2017, que já começou com vários problemas, que ele seja um ano marcado pela violência. Nós precisamos transformar o ano de 2017 num ano da paz, no ano da esperança. É isso que nós precisamos fazer. A gente, no dia 1º, o dia de ontem, nós tivemos vários problemas acontecendo em muitos lugares do nosso país, desde o dia 31 para o dia 1º. E aí aqui no Amazonas, infelizmente, e eu até comentava agora há pouco com a produção, se a gente for pensar um pouco no passado, a gente vai ver sempre, todo início de ano tem o quê? Tem alagação, em muitas áreas, muitas famílias ficam desabrigadas e tem rebelião. Infelizmente isso acontece, mas se a gente for buscar um pouco o nosso arquivo, a gente vai perceber que isso sempre marca o início do ano, infelizmente. E isso não foi diferente no dia de ontem, quando nós tivemos uma rebelião que, como bem colocou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Dr. Sérgio Fontes, não é apenas uma rebelião, foi um massacre onde duas facções, a facção da Família do Norte e o PCC, o primeiro comando da capital, travaram uma guerra dentro do Compage. 80 pessoas que estavam presas perderam a vida. E nós conversamos agora há pouco, a nossa equipe de reportagem, com o secretário Sérgio Fontes, e ele mesmo considerou não uma rebelião, mas um massacre, na verdade, onde tantas mortes foram registradas. É a segunda maior, infelizmente, do nosso país, e a gente abriu o ano de 2017 com essa tragédia, e abrimos também o ano de 2017 com uma outra tragédia lá em Campinas, quando um homem acabou tirando a vida da ex-mulher, a vida de várias pessoas da família da mulher, da sua ex-companheira, e ainda tirou a vida do filho de 8 anos de idade. Daqui a pouco, a gente inclusive vai conversar com o Dr. Alfredo Brelais, psicólogo, sobre o que passa na mente humana, não é, gente? Quando a gente vê tanta violência sendo praticada, tanto desamor sendo praticado, e o que nós podemos fazer, qual a atitude que nós podemos ter. Eu vou dar o bom dia para minha irmã Socorro Sampaio, já está ao vivo comigo aqui na Band, né, Socorro? E a gente, infelizmente, tem que abrir o segundo ano de 2017 com notícias tão tristes, notícias que nos fazem repensar, não é? Como que a mente humana pode chegar a isso? Porque essa violência
ela infelizmente precisa ser trabalhada, destruída. Quando eu falo da violência, eu estou falando não é só da violência urbana, não. É quem causa essa violência, que é o próprio ser humano. E aí a gente precisa refletir muito sobre isso, sobre o que está acontecendo com a humanidade que infelizmente está adoecida. Socorro. Oi, Conceição, boa tarde a você, a todos os telespectadores do Câmera 13. E a gente se pergunta logo, não é, Conceição, como viver um ano melhor, um ano novo, se a atitude do ser humano continuar a mesma dos outros anos? Então é assim que a gente, de fato, precisa refletir, porque o ano só vai ser bom, só vai ser melhor, só vai ser um ano justo, correto, honesto, da paz, se nós, seres humanos, mudarmos o nosso comportamento. Somos nós que precisamos mudar, Conceição. Somos nós que precisamos renovar os nossos conceitos, não é? A gente imagina como falta amor, como alguém pode olhar para o outro, ver o ser humano morrendo, matar, não é? Tirar a vida do outro. E Conceição, você falava aí, eu relembrava aqui um caso de 2 pessoas que lá em São Paulo, né, também acabaram tirando a vida de um vendedor, de um camelô, uma pessoa que trabalhava todos os dias, era correto, era honesto, pagava seus impostos. Todas as pessoas que assistiram o crime bárbaro, de fato, não entenderam, mas olha como pode 2 rapazes jovens, daquela forma, com aquela brutalidade, com aquela desumanidade, tirar a vida de um senhor, né, que já morto, ainda voltaram lá para esmurrar ainda o rosto dessa pessoa. Então a gente se pergunta, meu Deus, o que está faltando? Está faltando eu, está faltando você, está faltando nós, todos nós mudarmos o nosso comportamento. O Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, a nossa fé, o nosso amor, a nossa confiança nesse Deus, porque é só assim que nós vamos nos tornar pessoas melhores. É isso que está faltando, Conceição, em qualquer ano. Ok, isso é uma verdade, Socorro. Quando a gente diz que só Deus pode transformar, a gente não está falando só palavras soltas, não. A gente está dizendo aquilo que verdadeiramente nós acreditamos. Só Deus pode transformar. E muitas vezes, quando a gente vê imagens como essas, que eu vou colocar na tela da Band novamente, da rebelião, do massacre, que na verdade essa confusão toda durou 17 horas, Socorro. E aí a gente vê o sofrimento, a angústia de todo mundo, das famílias, das pessoas que lá estavam presas. Vê também a possibilidade de uma cidade que já inicia neste momento com a população aflita, porque nós temos pessoas foragidas, 20 pessoas foram recapturadas e temos uma outra quantidade de pessoas que fugiram durante essa confusão. E aí você vê a capacidade da crueldade que as pessoas têm em praticar esses atos de violência. Quero lembrar mais uma vez que nós temos já um registro de 80 pessoas que foram mortas nesse massacre, pessoas que fugiram, outras que foram recapturadas. 30 foram recapturadas, não é, Conceição? E 80 pessoas fugiram. Então, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas montou o comitê mesmo de enfrentamento ao momento que nós estamos vivendo. Nós, agora há pouco, Socorro, a nossa equipe conversou com o secretário Sérgio Fontes e a gente vê a situação que nós estamos vivendo. Essa é o segundo maior massacre que nós, infelizmente, estamos colocando o nosso estado nesse ranking ruim. A gente não quer nunca que isso possa acontecer. A gente quer diminuição da violência, a gente quer segurança cada vez máxima nos presídios, porque o que a gente está vendo, a briga de 2 facções acaba trazendo essa tragédia que nós estamos mostrando através aqui da tela da Band. A gente, durante todo o programa, vai continuar passando as informações. A Socorro, agora há pouco, falou da morte de um vendedor, e hoje é assim. Se mata por tudo. A pessoa não gosta do outro, vai lá e mata. Você olha no trânsito, fica chateado com alguém, mata também. Aí você vê que muitas mulheres morrem nesse país porque são mulheres. Tem aí o próprio feminicídio, que é o crime que justamente trata
dessa violência, onde algumas pessoas acabam matando as outras só pelo fato dessa outra pessoa ser uma mulher. Então a gente precisa paz. Não se vai conquistar a paz com discurso. Vai se conquistar a paz com ações, com atitudes. Agora é preciso que nós queiramos a paz. Nós precisamos dar uma chance à paz. Agora é preciso querer vivê-la. É preciso tornar essa vontade algo possível. Aí depende de cada um de nós. E Conceição, chama a atenção também, não é, da família, porque esse ano precisa ser o ano da família. O que é ser o ano da família? É pai, mãe conversarem mais com seus filhos, ensinar, não é? De fato, trazer para dentro do coração as boas ações, é fazer o certo. Pai e mãe precisa fazer o certo, corrigir, dar limites, impor atitudes, porque a criança, ela cresce muitas vezes também num ambiente violento, vendo o pai agredir mãe, vendo mãe xingar. A palavra tem poder, gente. Quando você diz, olha, menino, você é burro, essa criança vai crescer achando e vai ser. Se você falar, essa criança, meu filho, você é inteligente, você é sábio, você precisa seguir as coisas de Deus, essa criança vai crescer assim. Então o mundo está desse jeito porque lá começa na família, não é? Essas rebeliões, essas pessoas vieram de onde? Vieram de uma família, não é? A gente sabe que muitas vezes pai e mãe não conseguem dominar, controlar, educar, orientar os filhos da forma como precisa, mas é preciso tentar, gente, é preciso tentar. O nosso mundo do jeito que está hoje, ele não pode continuar. Para mudar, ele vai precisar de atitude, ele vai precisar de você que nesse momento está me ouvindo, me assistindo. Olha, só lembrar, Socorro, a importância também nesse momento do governo federal fechar a porta desta violência, porque a violência entra pelas nossas fronteiras através das drogas. Não adianta a gente achar que iremos combater toda a violência urbana que o país enfrenta, que a humanidade enfrenta, sem fechar as portas por onde essa violência entra. E no Estado brasileiro não é diferente. Nós temos aí quilômetros e quilômetros de fronteira. Precisamos fechar a porta. Precisamos lembrar que o tráfico de droga, Socorro, e o tráfico de armamento são grandes comércios ilegais. Pra você ter uma ideia, o tráfico de armamento era já é o primeiro maior comércio ilegal. Logo em segundo temos aí o de drogas. Então a gente precisa mudar, a gente precisa lembrar que nós precisamos de homens para fazer a segurança, precisamos fazer investimento, é o que nós temos feito muito, cobrado isso em Brasília, para que nós possamos dar um basta. E não se dará um basta se a gente não perceber que, se a porta continuar aberta, por lá nós vamos ver a violência cada vez mais aumentar. Então, o comércio de arma ilegal, o comércio de drogas, são comércios mundiais fortíssimos e que nós precisamos combater lá na raiz. Armas e drogas precisamos combater. O Brasil tem 11 mil quilômetros de fronteiras terrestres, Conceição, e 7 mil estão aqui no nosso estado, no estado do Amazonas. E aí a gente tem na Amazônia. Muitos poucos homens fazendo essa cobertura. Pois né? Precisamos de investimento pesado. Olha, Socorro, nós estamos mostrando agora aqui, na tela da Band, são armas que a polícia... Como, né? Que a área da segurança tornou... novamente pegou, não é? São armas, depois da rebelião, olha só o que nós tínhamos dentro do próprio Compage. Como pode? Como pode? Que a gente se pergunta, como é que essas armas conseguem chegar lá, as armas potentes, chegar nas mãos de quem deveria estar lá, recolhido, repensando a vida, né? Aqui o repórter Gerson Guerra, ele traz uma informação aqui pra gente, rapidamente. Gerson, por favor, justamente que muitos desses armamentos, dessas armas, acabam entrando com os presos do regime semiaberto, porque nós temos uma progressão, as pessoas que têm boa conduta acabam chegando no semiaberto, não é? Mas só que a gente vê o que está acontecendo, né, Gerson? Você esteve agora há pouco com o secretário Sérgio Fontes, o secretário que deu uma coletiva agora há pouco à imprensa, ouviu também aqui o nosso programa, muito obrigada ao secretário,
Gerson, a gente estava falando desses armamentos que acabam entrando também no Compage através de presos, é isso? É isso, Conceição. Boa tarde você, boa tarde, telespectador. Ainda há pouco nós estivemos aqui no centro, né, de comando e controle aqui no bairro do Aleixo, conversando com o Dr. Sérgio Fontes, né, que é o secretário de Segurança, e ele relatou, deu números, inclusive os números oficiais, né? São quase que 40, né, presos já recuperados, né, recapturados, são 87 fugitivos ao todo e também 60 mortes, né? Foi uma, segundo ele, né, segundo o secretário de Segurança, isso tudo aconteceu por causa do tráfico, é briga entre facções, né? É briga entre facções e que gerou toda essa briga e essas mortes lá dentro do Compage. Ok, só lembrar que há cerca de 10 dias o presidente Michel Temer assinou aí já uma lei, na verdade é uma determinação federal, e o Ministério da Justiça agora, que está, uma portaria na verdade, que está à frente de todo um trabalho, Gerson, portanto esses armamentos que nós estamos vendo aqui, que estavam no domínio, estavam no poder... Estava utilizando lá dentro. Do próprio crime. Exatamente. Do próprio crime. Então, esses armamentos agora, antes, todos eles acabavam chegando ao Exército. Hoje, as secretarias de segurança pública dos estados poderão requisitar. E esse armamento passa para o Estado, no caso, para os próprios policiais, né? Porque certamente, da onde vêm esses armamentos, se a gente for questionar? Então, acaba que vai ficar no poder do próprio Estado, se o Estado assim desejar. A gente vai fazer o intervalo comercial, mas antes, quero só lembrar também, eu estive esse final de semana, no sábado, conversando com o padre Danival, na verdade, a Igreja Sagrada Família, como várias paróquias aqui da cidade de Manaus, estão trabalhando ativamente para ajudar as famílias que ficaram desabrigadas em função das fortes chuvas que ainda caem sobre a cidade de Manaus. Portanto, no sábado, logo cedo, eu estive lá, viu, Socorro, levando alimentos também a essas famílias, e a gente vai abrir aqui uma campanha justamente para poder ajudar um fogão, com colchões, tudo que você puder ajudar, por favor, entre em contato com o telefone que já a gente dá da igreja ou aqui mesmo no nosso programa. Daqui a pouco a gente dá o telefone do... É lá na Igreja Sagrada Família, não é, Isso, Conceição? no Japim. No Japim. E isso é bem bacana, viu? Porque a gente já começa também marcando aí o ano de 2007 como o ano da solidariedade. Exatamente. E isso é tão bacana, e a gente né? vai insistir. 2017 será sim, se Deus quiser, o ano da paz e o ano da esperança. E todos nós podemos fazer com que isso não seja apenas um sonho, mas seja uma realidade. Vai depender certamente de cada um de nós. Olha, a gente vai fazer o intervalo comercial, já a gente volta. E quando voltar, vamos falar de solidariedade. Nós vamos mostrar agora, na verdade, no sábado, amanheceu chovendo, todo mundo viu, né? E nós estivemos recebendo o calor humano de uma equipe maravilhosa que está fazendo um trabalho que a gente fez muita questão, eu, Socorro, toda a nossa equipe, de mostrar aqui na tela da Band. Esse trabalho é comandado pelo nosso queridíssimo padre Danival. E ele, maravilhoso, né? E ele reuniu a paróquia para ajudar outros paroquianos, outras famílias que passaram por essa enchente, que estão sofrendo o desabrigo, mas acima de tudo, recebendo o calor humano e muita gente participando dessa campanha de solidariedade. Nosso programa, a gente foi até lá levar alimentos também e participar com o Câmera 13, com a Band, desse momento de reconstrução. Vamos ao bairro do Japim. Olha, gente, quando a gente inicia um novo ano, a gente percebe como Deus tem sido misericordioso sobre a nossa vida, porque nós estamos com vida. Só que a gente não pode deixar de lembrar tantas pessoas que perderam entes queridos no ano de 2016 e quantas tragédias também nós acompanhamos no mundo inteiro. Aqui na cidade de Manaus, a gente sabe que quase no final do ano, muitas famílias viveram esse desespero. Mas também é nesse momento que a gente percebe o despertar da solidariedade, da fraternidade, que tem que nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. E eu estou aqui com uma equipe maravilhosa de pessoas solidárias, pessoas humanas e pessoas que sabem o que é compartilhar. Quero muito, através do padre Danival, um querido amigo, cumprimentar
todas as pessoas voluntárias, aquelas que nós já mostramos através do Câmera 13 e tantas milhares que estão no anonimato, mas certamente colocando um tijolo, a sua parcela de colaboração para que nós tenhamos um mundo melhor. E é nesse momento que a gente está aqui, Padre Anival, com os seus queridos colaboradores aqui da paróquia, aqui da Sagrada Família, e no momento de dor de tantas famílias, mas no momento também de construção e da demonstração da solidariedade. Primeiro, os nossos cumprimentos, e que a gente pede muito a Deus que esse trabalho sempre solidário possa continuar. Olha, Conceição, você sabe, a igreja sempre ajudou as pessoas necessitadas desde o início da sua vida, né? E apareceu essa tragédia natural das chuvas. A priori nós fizemos isso para atender os nossos paroquianos que foram atingidos, essa parte de Manaus 2000 foi atingido 83 famílias. A gente está mostrando as imagens terríveis, não é, Padre Danival? Exatamente. Nossa intenção era essa, atender nossos paroquianos, não temos outra intenção. Mas também a cidade de Manaus toda está precisando, né? Então, por exemplo, você que nos ouve, você também pode doar para outras comunidades. Você pode doar na Caritas Arquidiocesana, que fica na rua Joaquim Nabuco, porque eles também fazem essa distribuição na cidade. Aqui, nós atendendo as nossas 83 famílias, nós vamos entregar tudo para a Caritas Arquidiocesana, para que ela possa atender outras famílias necessitadas, Conceição. A gente está mostrando imagens e a juventude também participando diretamente desse trabalho aqui da paróquia, desse trabalho de apoiamento, de solidariedade. Isso também faz bem para o coração perceber a solidariedade das pessoas. Faz muito bem. A gente vê os nossos jovens, né, envolvidos. Eles pararam tudo o que estavam fazendo para estar aqui conosco. Eles chegam 7 horas da manhã e não tem hora para ir embora. A gente precisa dizer para eles, tá, na hora de ir para casa, né? E no dia do ocorrido também, a gente vendo os adultos e os jovens carregando coisas, ajudando as pessoas. Então isso mostra, né, que essa juventude, ela está envolvida. O nosso trabalho pastoral, ele está funcionando, porque a gente consegue que eles percebam que a solidariedade, ela é importante na vida de todo mundo. Estamos mostrando um pouco as imagens, muitos alimentos, e a gente fez questão de trazer também alimentos, mas não só alimentos, nós estamos precisando alimentos, como o Padre Anival conversava comigo, tem que ser algo permanente, certamente. Agora tem utensílios também que são tão necessários. Em que as pessoas podem ajudar e como podem ajudar? Conceição, a maior necessidade atualmente das pessoas é colchão, fogão e geladeira. Outras coisas como roupa, rancho, essas coisas assim, muitas pessoas, até mesmo pessoas de condomínio, eles fizeram campanha dentro dos condomínios, trouxeram bastante roupa, bastante alimento, e nós conseguimos atender essas 83 famílias que o padre falou. Só que nós não conseguimos atender nessa parte que eu te falei, de geladeira, colchão, televisão, algumas coisas assim, né, que as pessoas perderam, que são coisas mais caras para conseguir. Então a nossa maior necessidade é nessa parte aí. Padre Anival, vamos falar das empresas que já ajudaram também, uma forma de incentivar outras empresas para que possam se somar nesse momento a essa campanha. Olha, Conceição, são tantas pessoas que a gente fica até constrangido de dizer, mas vou dizer, por exemplo, algumas, os funcionários da Prefeitura de Manaus, né? Outros funcionários da Suframa, os funcionários da Bemol, a empresa que nos doou os colchões, Baratão da Carne, eles foram muito generosos, nos doaram 10 cama boxe, né? E queremos agradecer você por ter vindo aqui conosco, abrir o seu programa, para nós ajudarmos, pelas ajudas que você trouxe também. Você é nossa paroquiana, você está sendo solidário com os seus irmãos da paróquia. Muito obrigado, que Deus te pague. A gente sabe que você é uma pessoa que a gente pode confiar. Obrigada, muito obrigada. Olha, gente, nós mais uma vez vamos deixar aqui o endereço aqui na tela da Band, aqui da Sagrada Família, para que você traga a sua doação. Tem sempre alguém aqui esperando por você, e é uma maneira que nós temos, primeiro, de reconhecer quanto
quanto nós precisamos uns dos outros, né? A gente não vive de uma forma isolada e não queremos viver de forma isolada. Então, viver em comunidade certamente será sempre o melhor. Então, que a gente possa aproveitar nesse momento de solidariedade, de fraternidade, para fazer a sua parte também. Traga o seu alimento, traga o colchão. Se você tem em casa 2 fogões, um de bom uso ainda, traga aqui para a comunidade. Acho que é esse momento de partilhar. Enquanto a gente está mostrando as imagens de vários momentos de tragédia que nós vivenciamos no finalzinho do ano passado, a gente está mostrando também o lado da reconstrução, a solidariedade reconstruindo também nesse momento essa dificuldade que as famílias enfrentaram e estão enfrentando. Então vamos certamente nos unir e praticar a partilha e o voluntariedade, que é tão importante, e acima de tudo a solidariedade humana. Então muito obrigada. Padre Anival, parabéns sempre pelo seu trabalho. Eu que agradeço, é a missão da igreja, é a missão de Jesus Cristo. E uma bênção toda especial para você que nos assiste. 2017, muita alegria, muita paz. Mas a paz não está terminada. E nem se faz por negociação, se faz por ação, por amor, por solidariedade. Muito bem, olha, quero só lembrar que as pessoas podem participar dessa campanha de solidariedade. Avenida Fábio Lucena, número 1843, Japim 2, lá na Igreja Sagrada Família, com o nosso queridíssimo Padre Anival e toda a equipe. Uma pessoa do bem, não é, Conceição? Socorro, bacana. E a gente fez questão de citar o nome das empresas também, como incentivo. Que atitude bonita. Que outras também possam ajudar. E vão ajudar, tenho certeza disso. Vamos para o intervalo comercial agora? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta, já continuando aqui com o nosso programa. Minha irmã está aqui. Padre, eu já... não, mas o pastor... Está profetizando na vida do Dr. Alfredo. Alfredo Brelar, nosso psicólogo, que também é pastor, viu, gente? É pastor. A gente faz o intervalo comercial e quando voltar a gente vai falar sobre tragédia, mas, acima de tudo, colocar aqui na tela da Band já aquela carta. A carta que foi deixada por um homem que matou 12 pessoas, matou a ex-mulher, matou o filho e saiu matando, como forma de mostrar a sua revolta. Então já a gente volta para falar sobre esse texto que foi escrito por ele antes de morrer. Já estamos de volta e olha, gente, segunda-feira, início de ano, início também a gente trazer sempre um tema. Se bem que hoje a gente já tem tantos temas, início de ano, mas com tantos temas. Que não falta tema, né, Conceição? Não falta tema, exatamente. Um assunto que está todo mundo discutindo. Um deles, gente, deixa eu colocar na tela da Band a foto do Sidney Rames de Araújo, de 46 anos. Para vocês terem uma ideia, 12 pessoas acabaram sendo mortas, justamente por a ação deste homem que nós estamos mostrando, que depois se matou. E matou também o filho, uma criança de apenas 8 anos de idade. Isso tudo acabou chamando a atenção, mais uma vez, para algo que nós já falamos aqui. Comportamento humano. Se é que podemos dizer que isso é um comportamento humano, né, doutor Alfredo Brelais? Mas o que mais nos chamou a atenção foi a carta escrita pelo Sidney, porque ele planejou, inclusive, a própria morte. Então, ele relata toda a sua angústia dentro, nesses escritos deixados por ele. Inclusive, uma carta que eu já li, reli, ele conversando com o próprio filho e já dizendo para o filho tudo o que faria, e chamou isso de amor, né? Era uma resposta que ele estava dando pelo afastamento que a ex-companheira estava dando para ele e o filho. Doutor Alfredo, como que a gente pode falar do comportamento humano de uma pessoa como essa? Inclusive, Conceição, antes da resposta do doutor Alfredo, porque aí a gente viu 2 extremos, né? O ser humano pode ser tão perverso como esses que a gente viu aí na rebelião, como também tão bom como a sua matéria que você trouxe aqui para a gente. Exatamente. Na solidariedade. É verdade. Boa tarde a todos. Deputada, me permita só mandar um alô para o povo de Parintins. Estive lá essa semana. Um abraço a todos. O povo
tem um carinho muito grande pelo Câmera 13, incrível, solidário. nos abordando na rua, dando um abraço, pedindo para tirar foto, mandando um alô, né? E eu disse que mandaria um alô para a dona Izenilda, lá da Vila Amazônia, que está nos assistindo agora, e o meu pai também, o senhor Abimael, que está nos vendo nesse momento. Um abraço, meus queridos. Olha, Obrigada. Deputada, infelizmente o ser humano, de todas as criaturas, é aquele que é capaz de fazer as coisas mais horríveis, né? E nós pensamos, como é que um ser racional, porque segundo os estudos, nós somos os racionais e os animais irracionais, mas os racionais, eles acabam cometendo atrocidades muito terríveis que os irracionais não são capazes de cometer, né? Ainda dizem que o que diferencia justamente o racional do irracional é a capacidade de pensar. Que pelo jeito... Pois é, né? É justamente isso. Então, como é que um ser pensante, um ser inteligente, que tem essa capacidade de pensar, de raciocinar, chega a um ponto de cometer uma violência tão absurda como essas violências que nós estamos transmitindo através da televisão e outros canais também estão transmitindo, né? Então, quando você falou sobre o comportamento humano, se isso faz parte do comportamento humano, infelizmente... Infelizmente, a violência, ela nos caracteriza, infelizmente, como ser humano, por quê? Porque a violência sempre esteve presente na vida do ser humano. Se nós dermos uma volta no passado, até onde nós conseguirmos ir, nós vamos ver a violência presente na vida do ser humano. Agora, doutor Alfredo, como que uma pessoa pode mudar de uma forma tão rápida? Porque boa parte das pessoas que conhecia o Sidney acabou dizendo que ele sempre apresentou um bom comportamento, se demonstrava um bom pai, um bom amigo. Como é que nós podemos mudar tão rapidamente? Verdade. Olha, nenhum ser humano pode dizer que se conhece ou conhece o outro. Porque o ser humano, ele muda de um dia para o outro, nós somos mutáveis. O ser humano, eu não posso afirmar que me comportarei diante de uma situação da seguinte forma. Nesse momento, eu posso até pensar que vou reagir de tal forma. As circunstâncias mostram quem somos. Mas as circunstâncias que vão dizer como é que eu vou me comportar, né? Então, o que o ser humano precisa? Nós precisamos de algo chamado domínio próprio, justamente para que nós tenhamos controle sobre esses comportamentos que não deveríamos manifestar. Se a pessoa tem o domínio próprio sobre o seu comportamento, ela vai conseguir ter mais controle sobre as situações que ela vai vivenciando. Olha, trechos da carta deixada pelo Sidney antes de sair matando todo mundo. E aí a produção aqui, a gente trouxe alguns trechos para a gente poder debater esses trechos e entender melhor a cabeça, se é que dá para entender melhor a cabeça de uma pessoa que tem coragem de fazer a violência praticada aqui pelo Sidney. Filho, não sou machista e não tenho raiva das mulheres. Essas de boa índole, eu amo de coração. Tanto é que me apaixonei por uma mulher maravilhosa, a Kátia. Tenho raiva das vadias que se proliferam e muito a cada dia se beneficiando da lei. É um absurdo, é louco mesmo, não é verdade? Nossa, gente, pelo amor de Deus. A gente percebe aí que ele também eu acho que era um homofóbico, porque tinha raiva das mulheres, raiva das pessoas. E como que a psicologia pode explicar essa parte da carta deixada, esse trecho deixado pelo Sidney? Quando ele diz, filho, não tenho raiva, não tenho aquilo, não é verdade. E já está demonstrando que tem. Tem que tirar o não daí, colocar tenho raiva, né? Tenho isso. Então, ele apenas aí escreve algo que ele não vive, ou que ele não sente. Então, ele tem sim, tá? Porque se ele não tivesse raiva, ele não praticaria o absurdo que ele praticou. Então, o que vai mostrar quem nós somos, né? Aquilo que nós falamos, são as nossas atitudes. Eu posso escrever muitas coisas ao meu respeito e falar coisas ao meu respeito, mas aquilo ali pode não ser a verdade. A verdade vai estar nas minhas atitudes, no meu comportamento. Agora, doutor Alfredo, um psicopata, ele pode se esconder também atrás de um comportamento? Olha, os psicopatas, eles são os maiores manipuladores que existem. Eles nos fazem acreditar. E pessoas que conseguem se disfarçar muito bem. Atrás desse homem, ou nesse homem aí, teria com certeza um psicopata. Nesse crime que aconteceu
ontem em Manaus, muitos psicopatas. Porque um psicopata, ele não só mata, mas ele tem o prazer de degolar, de esquartejar. Então, uma pessoa que não é psicopata pode matar, só matou. Mas o psicopata, ele não se conforma só em matar. Ele vai querer esquartejar, arrancar os braços, as pernas, porque ele sente prazer nisso. Ele sente prazer no sofrimento da pessoa. Então, quando ele vê a pessoa sofrendo, e o psicopata, geralmente, ele não mata primeiro para depois esquartejar. Ele esquarteja primeiro. Vivo, porque ele quer ouvir o grito da pessoa. E ele precisa sentir o desespero do outro. Sentir o desespero do outro, que isso traz um prazer para ele. E faz com que ele se sinta o cara mais forte do mundo, o melhor homem do mundo. Ele quer se sentir Deus. Isso, né? E o psicopata, ele não tem sentimentos. Agora, isso que acontece, eu percebo muito, Conceição, na própria mídia, a mídia traz muito isso, que todo mundo reclama da penitenciária, né? Quem está lá preso. A gente torce muito para quem está lá possa mudar de comportamento, sair, ter um comportamento bom do bem aqui fora. Mas a gente vê que em muitos casos é um entra e sai, né? Os que estão lá dentro saem e acabam voltando para lá por crimes piores. Quer dizer, são pessoas também que parece que não se conformam, né? Precisam matar, ter um comportamento violento para serem felizes. Infelizmente, né? Na verdade, não é ser feliz, mas é sentir prazer. Sentir prazer. Porque o vício, ele pode existir em várias formas. E a pessoa pode viciar no sofrimento do outro. Nossa. E sentir o prazer no sofrimento de uma pessoa que está agonizando e que está morrendo, né? Isso satisfaz ele. Ok, olha, a gente vai continuar na próxima semana com esse bate-papo aqui. Vários trechos dessa carta que foi escrita por esse homem antes de sair matando, inclusive o filho de apenas 8 anos, que nós mostramos agora há pouco na tela da Band, a ex-esposa, que é Isamara Fillier, e o filho de apenas 8 anos. E a gente vai continuar falando da mente humana, né? E, inclusive, após concluir a mente humana, a gente vai continuar falando da mente, mas de uma teoria chamada teoria da atração. Como você pode atrair coisas boas para a sua vida. Isso é bom. Nós desejamos no ano de 2017 coisas boas na sua vida. Gente, muito obrigada. Fica com Deus. Obrigada, minha irmã querida. Obrigada, Conceição. Alfredo, tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente volta aqui na Band e o senhor volta na segunda. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.